Olha, o livro de Ezequiel. À primeira vista, ele pode assustar um pouco, né? Parece bem complexo. Mas a mensagem por trás dele uau, é de uma força incrível. A gente vai falar sobre a glória de Deus, sobre o juízo dele contra o pecado, que é bem sério, mas também, e talvez o mais importante, sobre a promessa de restauração. Então, bora mergulhar juntos nessa jornada que mistura juízo e muita esperança. E o mais curioso é como o livro começa. A gente poderia esperar uma condenação logo de cara, certo? Mas não. Ele começa com algo que tira o fôlego, umas visões impressionantes da glória de Deus. Ezequiel descreve uma presença divina que é simplesmente avassaladora. É santa, é poderosa e é isso que dá o tom para tudo que vem depois. Então, essa visão já nos joga de cabeça no primeiro grande tema, a glória de Deus, que é inabalável. A ideia principal aqui é que Deus não é um ser distante, sabe? Longe de nós. Pelo contrário, ele está ali presente com o seu povo, mesmo na pior das horas. E essa presença, olha só que interessante, ela traz duas coisas ao mesmo tempo: conforto e um chamado para viver em santidade. E claro, isso traz uma reflexão bem importante para a gente hoje. Será que a gente tem mesmo essa consciência da presença de Deus no nosso dia a dia? Porque o livro de Ezequiel nos desafia a pensar como é que a percepção dessa glória toda deveria, na prática, transformar radicalmente o nosso jeito de viver. Bom, depois de estabelecer a glória de Deus, o livro vai direto ao ponto, mergulha no centro do problema. E olha, Ezequiel não alivia, ele fala sem rodeios sobre o juízo de Deus contra o pecado, contra a infidelidade que estava, assim, totalmente enraizada tanto no povo quanto nos seus líderes. Aqui, a gente consegue visualizar bem esse conflito central. Pensa só, de um lado, a gente tem o caráter de Deus, que é pura santidade e justiça. E do outro, bom, do outro lado estão as ações de Israel. Infidelidade, idolatria. É desse choque, dessa incompatibilidade total que nasce a necessidade do juízo. Um juízo que, infelizmente, levou à queda e ao exílio. Mas tem uma coisa aqui que é muito interessante, que é a ênfase na responsabilidade. Ezequiel deixa muito claro que a culpa não é só do grupo, não é só coletiva. Não. Cada um, individualmente, vai prestar contas dos seus atos. Isso é poderoso, porque quebra aquela ideia de fatalismo, sabe? Ah, não tenho o que fazer. Pelo contrário, valoriza o compromisso ético de cada pessoa. E essa ideia, nossa, se tornou um pilar para muitas tradições de fé. Ok, a gente passou pela parte dura, pela realidade do juízo. Mas agora o livro dá uma virada espetacular. A mensagem muda completamente de tom. Sai da disciplina e entra numa esperança. Uma esperança profunda, sabe? Que transforma tudo. E o plano de Deus para essa restauração é algo completo, não é pouca coisa. Não é só sobre um retorno físico, tipo voltar para casa. É muito mais. Primeiro, reunir o povo que estava espalhado por aí. Segundo, e isso é crucial, renovar o interior, o coração e o espírito. E por fim, reconstruir o templo. Ou seja, é uma restauração total do povo, da pessoa por dentro e do lugar de adoração. E essa promessa de renovação, claro, chega até nós hoje. E a pergunta que fica martelando é: será que a gente está mesmo de coração aberto para essa obra do Espírito Santo na nossa vida? Sabe? Buscando essa transformação todo santo dia? Então, toda essa promessa de restauração vai se afunilando, vai chegando num ponto máximo, a solução definitiva. E qual é? Um relacionamento totalmente novo entre Deus e o seu povo. Um relacionamento selado por algo chamado a Nova Aliança. Tá, mas o que é essa tal de nova aliança? É basicamente a promessa de uma relação onde a obediência não é mais uma obrigação externa, uma lista de regras, não. Ela vem de dentro, de um coração que foi transformado. É a lei de Deus escrita dentro da gente. E essa promessa, a gente sabe, se cumpre de forma plena em Cristo. E quem é o agente que faz isso acontecer na prática? É a ação do Espírito Santo. É Ele que dá a força que capacita a igreja e cada um de nós a viver em obediência e nessa comunhão íntima com Deus. Porque vamos ser sinceros, sem o Espírito, a nova aliança seria só uma bela ideia no papel, né? Beleza, a gente viu a história, a teologia, mas e aí? Como é que a gente pega essa mensagem tão antiga e traz ela para a nossa vida hoje? Como é que a profecia de Ezequiel se aplica de verdade no nosso dia a dia, na nossa adoração? Primeiro ponto: perseverança. Ezequiel nos dá um modelo incrível de como perseverar. Ele nos encoraja a encarar as lutas de frente com confiança. Por quê? Porque ele nos lembra que sim,
O juízo de Deus é real, mas a fidelidade dele em cumprir o que prometeu é eterna. É, no fundo, um chamado para a gente manter a esperança firme, não importa o tamanho da tempestade. Isso, claro, nos força a olhar para dentro, a fazer uma autoavaliação bem honesta. Quando o aperto vem, quando as dificuldades aparecem, onde é que a nossa esperança está firmada? Está mesmo na fidelidade de Deus, que não muda? Ou será que a gente acaba se apoiando nas circunstâncias que são totalmente passageiras? Outro ponto importante é a nossa adoração em comunidade. A mensagem de Ezequiel nos chama a examinar isso. Quando a gente se reúne, como igreja, como comunidade, estamos ali de verdade, focados em Deus, no momento de reverência, de comunhão, ou, sendo bem sincero, a gente só caiu na armadilha da rotina, do fazer por fazer. E mais, a nossa fé não pode ficar presa entre quatro paredes, né? A gente é chamado para ser um povo santo no meio do mundo. Então a pergunta que fica é: estamos vivendo essa vocação? A gente está sendo, na prática, testemunhas da justiça e da misericórdia de Deus para todo mundo que está à nossa volta? E para fechar, a pergunta que amarra tudo isso. Depois de entender sobre a glória, sobre o juízo, sobre a promessa de restauração, o desafio final é esse. A nossa vida, no dia a dia, sabe? Nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, ela reflete a glória de Deus? Essa é uma pergunta para a gente levar para casa, para levar para a vida e refletir de verdade.